Fala pessoal, tudo bem? Eu estou trazendo agora um tema bem interessante aqui no meu canal sobre liderança eficaz em equipes remotas. Agora a gente vê muita vaga que a pessoa ela está num ponto do Brasil ou num ponto da cidade e a equipe está espalhada aí pelo país ou até fora do país, né? E você que é líder, você que é gerente, você precisa gerenciar, liderar essa equipe à distância pela câmera do celular, pela câmera do computador, de alguma forma, pelo WhatsApp, você tem que gerenciar essa equipe. E tem que mostrar resultados, tem que ser um líder eficiente, um líder de confiança, tem que ser aquele líder que as pessoas te escutam e também as pessoas consigam entender a sua comunicação. Aqui no meu canal eu já criei um curso completo sobre liderança 360 graus. É um curso que eu demorei quase 10 anos para montar. Era pago, a pessoa tinha que pagar para ter acesso a esse curso e agora eu disponibilizei no meu canal. Então vale a pena, é um curso que já tem um tempo que está lá no meu canal. Já teve muita gente que elogiou o curso, que ajudou. Então eu espero ajudar você também. Então acessa lá na playlist do meu canal e você vai ter acesso ao curso completo de liderança 360 graus. E é 360 graus mesmo, tá? Hoje, o mercado praticamente, muitas atividades consegue e foram adaptadas da forma remota ou até da forma híbrida, né? Mas as dicas que eu vou dar aqui vão te ajudar bastante referente ao trabalho remoto. Então vamos lá. Alguns pontos, preparei um mapa mental e se você observar na minha tela, ó, tem aqui, ó, nesse canto aqui tem algumas outras dicas que eu vou estar querendo apresentar para vocês aqui. Se você olhar no monitor aí do seu lado esquerdo, tem alguns pontos de conexões aí que fica para o segundo vídeo, complementando esse primeiro vídeo, porque são pontos que eu sinceramente não encontrei ainda na internet, principalmente no YouTube, ensinando isso daí. Tá? Então vamos lá. Enquanto eu preparo aqui o primeiro tema para a gente conversar, é o seguinte. Eu sou gerente também dessa parte do marketing, dessa parte remota, gerencio equipes de forma remota, aplico treinamentos e faço também trabalhos de consultoria com clientes B2B, B2C. Enfim, eu tenho um trabalho bem amplo aí de gestão, tanto do remoto quanto do presencial. E eu quero passar para você a minha experiência, o que eu vivi, trazendo conexão com aquele meu curso de liderança 360 graus. Eu aconselho até você fazer o seguinte, assiste meu curso completo, são vários módulos, é um curso bem completo, bem denso, com muito detalhe, muita riqueza de informação, e depois você vem para esses dois vídeos, que esse vai ser o primeiro, o segundo já vai estar disponibilizado também no meu canal aqui, e aí você já tem o material completo também dando ênfase para a parte digital. Então vamos lá. Habilidades de comunicação, né? Até coloquei aqui para a gente poder seguir esse mapa mental, essa linha de raciocínio. Habilidades de comunicação. É claro, se a gente não consegue desenvolver isso no digital, fica muito difícil a gente conseguir liderar uma equipe. Se você não consegue transmitir quais são os objetivos, quais são as dificuldades, quais são os propósitos, como que você vai conseguir liderar uma equipe, ok? Então, na comunicação, temos alguns pontos aqui, tá? Primeiramente, comunicação clara. Às vezes você tem um grau de formação, intelectualidade um pouco elevado do pessoal que está trabalhando com você. Você não deve utilizar uma comunicação tão técnica, tão difícil de entender, só para mostrar que você é mais preparado que todos, que você está liderando porque você é preparado. Não. Primeira coisa, humildade, simplicidade, objetividade, tudo isso você pode aplicar na sua comunicação, tá bom? No meu curso, volto a mencionar novamente o curso, porque lá tem módulo só falando sobre comunicação. Aqui é uma pincelada e alguns pontos chave para você realmente ter uma liderança de sucesso aí na questão remota, tá bom? Não que esses pontos que eu vou dizer aqui não servem para o presencial, porém, é focando bem no remoto agora, como é tendencioso agora para o mercado de trabalho só essa parte remota. Então vamos lá. A comunicação clara. Então, não importa qual é o meio, né? Eu não estou colocando aqui qual é a ferramenta, qual é, a tecnologia, né? O que você está utilizando para se comunicar com as pessoas.
mas de forma clara e objetiva. Porque cada pessoa tem um emocional do outro lado e cada pessoa consegue absorver e entender de uma determinada forma, ok? Então, a mensagem escrita hoje tem que tomar muito cuidado com a forma que você coloca as palavras, né, na mensagem escrita, porque na mensagem escrita não vai o ponto de sentimento. Deixa eu só detalhar isso melhor. Quando você grava um áudio, você tem a possibilidade de transmitir um sentimento. Você está ansioso, você está nervoso, você está feliz ou você está, enfim, algum sentimento ali, você está chateado com a equipe, alguma coisa assim. No áudio você consegue transmitir isso, ter mais suavidade na comunicação, enfim. Na escrita, dependendo da forma que você escrever e dependendo da forma que a pessoa, né, o receptor, a pessoa que recepcionou a sua mensagem, recebeu, teve a primeira leitura, se ela tiver de bom humor, ela vai ler de uma forma, vai interpretar de uma forma. Se ela tiver de mau humor, a coisa pode pegar e pode virar um atrito de uma comunicação que você está cobrando de forma natural, é uma cobrança que você precisa fazer com a equipe, ok? Então, tome muito cuidado com a forma escrita. Veja se você está sendo sutil, veja se precisa acrescentar algum ponto que realmente vai trazer mais clareza no sentimento da sua comunicação. É importante isso para não criar atritos, tá? Isso é muito importante. Se você tem a oportunidade de gravar, então fica muito mais fácil. Porém, cuidado com áudios muito longos. Seja bem objetivo, seja bem direto e bem claro com a sua comunicação, tá? Fale o que precisa ser realmente dito. Uso eficaz de ferramentas de comunicação. É o WhatsApp? Coloca ali qual é o critério que a empresa decidiu utilizar. É a escrita, são mensagens escritas, ok. Utilize a primeira técnica que eu coloquei. É um outro tipo de chat, normalmente são chats, né? São plataformas que você pode colocar ali, pode gravar, mas pode digitar e a empresa determina, olha, só mensagens escritas. Então, só tome cuidado com a forma da descrição, tá? E o uso eficaz da ferramenta entra também na parte de conhecer a ferramenta. Porque não adianta você estar com uma ferramenta, mas você não sabe o poder que aquela ferramenta tem para facilitar o seu trabalho. Tá? Então, conheça bem a sua ferramenta, conheça as possibilidades que ela pode te proporcionar para facilitar o seu trabalho. Na comunicação, até selecionei aqui, escuta ativa. Então, você precisa escutar as pessoas, não é só falar, dar ordem e falar e cobrar, mas e aí, como que está a dificuldade? As pessoas que estão desenvolvendo as atividades, elas estão contentes com o que estão fazendo? Eu também tenho bastante experiência com startups. E quando a gente fala de startups, é a formação de equipes, né? Muitas das vezes não tem equipe pronta. Está se formando uma equipe, está definindo posições para outras pessoas. E trazendo esse exemplo de startup, o que eu quero trazer? Tente conversar e tente, né, ter essa escutativa. Nessa escutativa, ter um feedback construtivo. Então, vamos lá. O que acontece? A pessoa ela começou a desenvolver uma determinada atividade dentro da equipe, dentro da empresa. E você é líder. E você tem conhecimento das habilidades técnicas, você de repente teve acesso a algum documento, um currículo dessa pessoa, você viu a graduação e você pode muito bem, tendo um feedback, entender se aquela pessoa está realmente contente com as atividades que ela está desenvolvendo. Principalmente se é uma equipe nova, que está se formando, que está desenvolvendo a estrutura dessa equipe. Então se atente muito a isso. Muitas empresas perdem seus colaboradores porque não souberam utilizar a mão de obra específica para as atividades determinadas. Ou seja, se você tem uma pessoa de planejamento, por que você vai colocar ela para a parte operacional, para executar uma atividade que um outro perfil de profissional poderia estar desenvolvendo? Ok? Então, é muito delicado isso para você ter retenção de funcionários dentro da empresa, ok? Então, só tome cuidado com isso. Tente entender quem é a sua equipe, quem são as pessoas. E como você faz isso? Faça reuniões periódicas dentro de um período padronizado, em modo que todos possam ser
organizar para que aquele horário tenha a reunião e todos estejam presentes. Não comece a surgir, fazer, né, reuniões eventuais aí de surpresa que pode ocasionar de você não ter todo mundo presente naquela reunião, ok? Então essa é a primeira dica aí da parte da escuta ativa, de você entender essa parte da comunicação, de você ter todo esse entendimento, esse envolvimento com a equipe. E o último tópico aqui desse ponto, né, da comunicação é o feedback construtivo. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você está vendo que um integrante ou a própria equipe não está indo bem, você tem que conversar com a equipe tentando absorver e tentando dar alternativas para que a equipe consiga partir para alguma direção, tá? Então, quando eu falo alternativas, é um exemplo. A equipe não está conseguindo bater a meta. Por quê? Né? Aí a gente entra com outras ferramentas que eu falo lá no vídeo de liderança 360 graus, naquele meu curso, que são os 5 porquês. Às vezes te ajuda muito a chegar na causa raiz. Em vez de pessoal, vocês não servem, vocês têm dificuldade de bater uma meta tão simples, assim é inadmissível, e chegar com argumentos tão agressivos, sabendo que você poderia analisar de forma mais inteligente a possibilidade de melhorar a performance da sua equipe. O que eu oriento as pessoas é o seguinte, muitas das vezes a gente tem a mania de falar assim, aquela pessoa não serve, aquela pessoa não vai aprender nunca. Mas a gente não esquece de um outro ponto, de uma outra fase da nossa gestão de pessoas, que é o quê? Vamos identificar por que a pessoa tem essa dificuldade. É um software que está faltando para ela? É algum desenvolvimento de um curso, de um treinamento, de alguma coisa para capacitar um pouquinho mais essa pessoa? É uma motivação que ela está precisando para estar lá, ela não está desenvolvendo a atividade porque não é o que ela gosta de fazer? Deu para entender? Existem algumas variáveis para você analisar, para você depois chegar e ter a sua conclusão definitiva que aquele funcionário não presta, que aquele colaborador não serve, tá? Então, só tome cuidado com isso. O feedback construtivo você ajuda a direcionar as pessoas, mas ao mesmo tempo você consegue extrair informações valiosas para você conseguir a alta performance da sua equipe, ok? Então, esse foi o primeiro ponto falando da habilidades de comunicação. Se você consegue desenvolver isso, ótimo, parabéns. Se não, pense nos pontos aí que a gente foi conversando. Vamos lá. Outro ponto aí que eu falo também naquele meu curso 360 graus é estabelecer confiança. Nossa, estabelecer confiança quer dizer guardar segredo, né? Eu até falo, tem um treinamento no meu canal aqui sobre marketing pessoal, né? Como você se destacar sem ser puxa-saco, sem falar coisas erradas na empresa. Então, estabelecer confiança, né? A gente fica se perguntando, como que eu crio isso, né? Então vamos lá, alguns tópicos aqui bem interessantes, como a gente cria essa confiança, né, perante a nossa equipe. Criar relacionamentos fortes. E quando eu falo relacionamentos fortes, é dentro da equipe de trabalho. Você tem que identificar, você como líder, você tem que estar monitorando, naquele tópico anterior da comunicação, entendendo, extraindo informações para ver se a equipe não precisa da tua ajuda, do teu acompanhamento numa determinada atividade, num determinado projeto, estar lado a lado, estar ali presente com a pessoa de forma remota, né? Presente de forma remota. É até estranho de falar isso, mas é você realmente estar ativo ali. Você precisa de ajuda? Fico à disposição, por favor, né? Entre em contato comigo. Se você precisar, se você sentir algum momento ali que você travou, que não está fluindo o trabalho, tá? Outro ponto aí, dando essa parte de essa confiança, né? É a transparência. Quando um líder chega para a sua equipe e fala, pessoal, ó, estamos aqui, somos uma equipe, todo mundo é responsável por esse projeto, por essa entrega, por essa produtividade. E nós temos que entender a dificuldade um dos outros. Então eu estou aqui para saber se vocês precisam de alguma coisa, se a empresa pode ajudar num software, em alguma coisa, e entender. Muitas das vezes, alguém vai até brincar com a situação, porque eu já passei por isso. Olha, Rodrigo, eu preciso de um aumento, né? Eu queria ganhar mais. Então, existe uma outra situação quando vem esses argumentos, que também eu explico naquele curso 360 graus, que ajuda muito a driblar essa situação
de quando a pessoa só está reclamando do trabalho, só está reclamando do salário e a empresa ainda não tem condições ou falta ainda algo daquele colaborador para ele ganhar esse aumento, ok? Então a transparência referente às regras, à ética da empresa, ao seu posicionamento perante a equipe em ajudar é importantíssimo, ok? Bom, esse ponto eu coloquei aqui, mas, né, na verdade, a gente já tem que ter isso enraizado dentro da gente como líder. Respeitar as pessoas e também conseguir o respeito delas, ok? O líder, ele não pode explodir, ele tem que absorver a situação, fazer, né, o processamento cerebral daquilo e entregar a melhor resolução daquele problema. É inteligência emocional. Eu falo lá no meu curso, 360 graus. É trabalhar o emocional. Não tem outro ponto, tá? É realmente o emocional numa situação mais crítica. Empatia. É o básico, né? Eu acho que esse é um dos quesitos aí que entra para o líder, principalmente quando ele quer realmente atingir 360 graus o time. Não só metade do time que ele está liderando, ou não só dois. Ah, eu tive afinidade. Deixa eu colocar esse negócio de empatia e afinidade que eu já passei alguns anos atrás em uma empresa. A gente estava numa reunião, né? Vou até contar esse caso, e um dos colaboradores falaram, né? Vários líderes, né? Que tinham algum problema com outras equipes líderes também. E eu estava orientando a melhor forma de eles se comportarem na empresa. E aí chegou um comentário de um colaborador que era um líder na época, e ele falou o seguinte: ah, Rodrigo, aquela pessoa eu não consigo lidar muito bem com ela porque eu não tenho afinidade. Eu tenho muito mais afinidade com aquela outra pessoa. Então, isso daí você precisa. Se você é líder e tem essa questão de afinidade, eu gosto muito mais daquela, né? Até uns termos que usam, né? O meu santo bateu com aquela pessoa que eu escuto por aí. Então, você tem que tomar cuidado porque assim, é profissionalismo, tá? Não é quero ser amigo, esse serve para ser meu amigo, aquele serve para tomar uma cervejinha depois, esse vai sair com a minha família, esse aqui vai, né, estar presente com a minha família, minha parte pessoal. Você tem que separar o que é uma coisa e o que é outra, tá? Afinidade, eu vejo que isso é fora da empresa. São pessoas que servem para ser seus amigos. Empatia, respeito e saber lidar com todas as pessoas não entra a questão de afinidade, entra a questão de você ser líder e saber filtrar cada emocional e cada perfil de pessoa que tem na tua equipe. Não adianta você ser super animado, brincalhão, mas algumas pessoas da sua equipe não servem. A melhor situação é ser neutro, tá? Seja neutro, saiba ter um momento de descontração na hora certa, no momento oportuno. Tenha esse feeling. É só estudando a sua equipe, ok? E a empatia é importantíssimo para você ganhar toda a sua equipe. Eles precisam gostar de você, mas você, líder, não necessariamente precisa gostar de todo mundo. Porém, todo mundo unido vai entregar resultados e produtividade muito maior do que time separado. Um é um cabo de guerra dentro da própria equipe. Então isso não funciona, ok? Tome cuidado com isso. Veja se sua equipe não está passando por essa situação, tá bom? Vamos lá, ó, outro ponto aqui que as empresas às vezes deixam a desejar, né? Principalmente líderes. Definir metas e expectativas, né? Olha só, metas e expectativas. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Vamos lá aos pontos aqui, ó. Tem mais pontos lá embaixo, mas vamos aqui, ó. Estabelecer metas claras, ou seja, quando você for colocar uma meta ou um objetivo, né? E esse objetivo, gente, não é, minha empresa não trabalha com metas, mas nem com prazo. O prazo é uma meta, né? Então, não é só atingir uma quantidade de vendas no mês, uma quantidade de lucro no mês, mas a entrega do prazo no mês. Então, metas podem ser definidas de formas N possibilidades, né? Cada empresa tem uma meta. Então, essas metas é o seguinte: qual o volume de atividades que nós temos que entregar neste mês? E fazer um cronograma, fazer as responsabilidades, definir expectativas realistas.
Ou seja, isso é possível fazer dentro de uma semana. Se você, líder, que conhece o processo, que está integrado com todo o funcionamento da empresa, você, na sua mente, sabe que aquilo é impossível entregar dentro daquele período, por que você vai dar um outro período diferente para a sua equipe? Não faz sentido. Você vai estressar a equipe, você vai fazer com que as pessoas percam a credibilidade, acontece isso também perante a sua liderança, tá? E o principal aqui, se você quer estabelecer metas, você tem que atribuir as responsabilidades. A meta vem com uma definição de objetivo e com os responsáveis definidos para cada ação. Se você tem várias atividades para entregar um único projeto, essas atividades elas são desmembradas por pessoas, ou às vezes várias pessoas, ou às vezes uma pessoa que precisa entregar para passar para uma outra pessoa. Quem vai fazer as atividades? Quem são essas pessoas? Elas são habilitadas? Se você não sabe, corre lá falar com a sua equipe, porque isso é muito delicado, tá bom? Então, se você não sabe se aquela pessoa realmente tem todas as atribuições para desenvolver aquela atividade, meu Deus, vai agora conversar com a sua equipe, faz uma reunião, faz um feedback one-to-one. Eu falo isso daí lá no meu curso de treinamento, que isso ajuda muito a você identificar as dificuldades, necessidades, as dores desse seu subordinado, tá bom? Então, fica aí essa parte de definir metas. Tome cuidado com as metas, metas realistas, metas que possam ser cumpridas, não metas que não vão conseguir cumprir. Fornecer suporte e recursos. Encaixa com tudo que eu falei até agora. Né? Então, o que acontece? Fornecer recursos necessários. Não adianta a gente falar assim, você precisa desenvolver uma tabela da seguinte forma, com os gráficos e tudo, se naquele computador daquela pessoa não tem o Excel. Então, eu vou dar uma dica aqui, tá? Para você entender se todo colaborador que você está liderando tem todos os recursos. Quando você falar assim, olha, a gente precisa que você utilize aquela ferramenta, um Excel, você desenvolva um gráfico, tá? Eu estou exemplificando, mas aí você vai pegar a linha de raciocínio. Então, quando você desenvolver esse tipo de comunicação, passando uma meta, né, um trabalho, e você falar que precisa desenvolver uma determinada atividade, e você, líder, sabe que aquela atividade requer recursos tecnológicos, é um conhecimento técnico daquela ferramenta, não custa na comunicação, ao transmitir, né, ao passar essas atribuições para esse colaborador, né, esse funcionário, essa pessoa, não custa você perguntar, você tem conhecimento? Você sabe utilizar essas ferramentas? Você já utilizou antes? Você realmente domina? Se você tiver alguma dúvida no meio do caminho, pode me chamar. Eu vou estar aqui para te ajudar. Olha que sutileza, que harmonia, que companheirismo aí para entregar o trabalho dentro da equipe, tá? Então, assim, tome muito cuidado, forneça os recursos necessários. Veja se a pessoa tem. Não adianta de repente você falar assim, olha, a gente precisa gravar um vídeo em alta definição daquela situação porque a gente vai pôr no blog, no site, enfim, não sei. Estou simulando um outro exemplo aqui, mas a pessoa tem um celular que a lente está riscada e não vai conseguir entregar. E às vezes a pessoa está com medo, né? O colaborador está com medo de perguntar para você se a empresa pode fornecer um equipamento para ele, né? Um outro celular, não sei, porque ele nunca teve essa abertura, essa possibilidade de perguntar. É verdade, eu já passei por isso, de entender que as pessoas tinham medo de perguntar, porque nunca tiveram a oportunidade de falar. E essa oportunidade vem quando você vai passar as atividades, as atribuições e principalmente reconhecer que a pessoa tenha ou não os recursos necessários para desenvolver as atividades. Apoiar o desenvolvimento dos membros da equipe, que é o que eu comentei, tá? Deixa já aberto. Passou uma atividade, já deixa essa janela de ajuda aberta. O que é? Olha, fulano, se até determinado momento você sentir dificuldade, para e me chama.
porque é melhor você parar no início do que errar e ir acompanhando, terminar o trabalho já errando no início. Então, me chama, vamos iniciar junto, depois você toca o projeto sozinho, ok? Então, é realmente companheirismo, é realmente um ajudar o outro, um ser parceiro. Não é que você é líder, que você nem, joguei já na mão do cara, não está mais na minha mão. Não é bem assim. Remover obstáculos. Eu acho que tudo que eu já falei agora já resume nesse ponto, né? Remover obstáculos. E o que é remover obstáculos? A pessoa tem que desenvolver uma atividade. Ela não, do Excel, vou dar um exemplo bem direto aqui, do Excel, mas ela não tem Excel. Então, você tem que entender e, peraí, então você não está com Excel, ou não está validado, ou a chave de ativação, enfim. Então a gente vai providenciar porque você precisa desenvolver esse trabalho, ou daqui para frente você só vai utilizar. Eu faço gestão numa empresa startup, e lá acontece isso, às vezes a gente está utilizando bastante inteligência artificial. Então, se a gente avaliou que aquela ferramenta é pertinente, vai trazer o ROI que a gente quer, porque existe um custo para a empresa conseguir aquela ferramenta para você. Mas se você, líder, conseguir comprovar para a empresa que vai ter um retorno sobre o investimento, por que não investir? Se vai ter um retorno, se aquilo se paga em X período de tempo, ok? Então, os gráficos, as análises, as estatísticas, os números te ajudam a ter resultados. Líderes trabalham com números, com gráfico, com estatísticas, ok? Então, cuidado com essa parte de você dar atividades, passar funções, mas às vezes a equipe não está preparada com recursos, com suporte, com uma ajuda e assim por diante, ok? Promover autonomia. Nossa, que interessante isso aqui, né? Esse é um termo bem interessante. Então, como que a gente promove autonomia? Obviamente, tá? Muito cuidado com essa questão de promover autonomia. Por quê? Essa questão de promover autonomia, muitas das vezes, é uma questão de você deixar a equipe, né, ou algum membro da equipe, começar a sobressair ou a ter um destaque diferente numa atividade que ele já consegue ter uma autonomia e não precisa de você. Ele já é uma pessoa mais qualificada, já tem um desenvolvimento maior dentro da equipe, já está muito mais tempo na empresa. Podem acontecer casos, que já vivi isso, de você entrar a liderar uma equipe, mas você é novo na empresa. Você ainda é líder, você entrou como líder na posição de gerente, mas você está gerenciando uma equipe já de muitos anos na empresa. Já aconteceu isso comigo, eu tive essa experiência, não uma vez só não. Então, o que você faz, né? Como que você lidar com isso? Então, quando você vê que a equipe começa a ter mais resultado, menos retrabalho, menos cobrança, Rodrigo, olha, preciso disso, Rodrigo aquele outro, você começa a permitir que a equipe tome decisões. Tome muito cuidado com isso, tá? Porque assim, a equipe realmente tem que estar preparada. Quem é a melhor pessoa para definir isso? É o líder, é o gerente que está gerenciando aqueles departamentos, aquelas pessoas, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. Empoderar os membros da equipe. Ou seja, o que acontece? Sabe aquele ditado, sozinho não vamos muito longe? Vamos supor que você tem uma equipe grande. Alguém ali vai querer estar abaixo de você. Muitas das vezes, alguém ali vai querer estar abaixo de você. Como assim, Rodrigo, abaixo de você? Ser seu braço direito, te ajudar. É uma pessoa capacitada, é uma pessoa que já conhece muito bem o trabalho que desenvolve, é uma pessoa que tem bons resultados na empresa e a equipe reconhece ela como uma pessoa de alta performance. E você é líder e você está gerenciando essa equipe. Por que não empoderar os membros ou o membro da equipe? Aí ela acaba sendo um braço e te ajudando, fazendo uma distribuição melhor na liderança. E eu vou até falar uma outra coisa, tá? Isso é uma forma estratégica. Se um dia você faltar, olha, pessoal, contata fulano tal, porque ele já sabe o que precisa ser feito. E aos poucos, essa pessoa ela começa a entender cada vez mais o perfil de liderança. É aí que entra um ponto bem legal, que você começa a ser mentor dessa pessoa. Eu já fiz esse tipo de trabalho de mentorear
outras pessoas, estagiários principalmente, que são bem qualificados, motivados, conhecem o trabalho e devagarzinho estavam desenvolvendo tarefas de forma autônoma, tá? E é encorajar a iniciativa, tá? Então, de repente, você vê o potencial na pessoa, mas ela nunca tomou uma iniciativa, e aí é o momento de você chegar e falar, olha, você não gostaria de começar a trabalhar comigo? Você não gostaria de agora estar me ajudando, desenvolvendo esse trabalho? Essa comunicação, volta tudo na comunicação, tá? A raiz, o início, o start da liderança é a comunicação. Depois vem outros quesitos que eu estou falando aqui, tá? Mas não adianta nada disso se não tem uma boa comunicação fluida, eficiente, simpática, direta, clara, tá bom? Então, encorajar as pessoas, ou seja, você vê que a pessoa tem potencial, ela está entregando um bom resultado, ela já tem boas pontuações na empresa, né? As pessoas gostam de trabalhar com ela, por que não encorajar ela para ser seu braço direito? E eu falo uma coisa, tá, pessoal? Quem fica com medo de roubar o lugar é porque não sabe desenvolver a sua atividade como líder de forma qualificada, tá bom? Então, eu vou deixar só esse ponto aqui. Tem um curso de liderança 360 graus que serve principalmente para gerente. Eu sou gerente já há alguns anos, gerencio projetos, gerencio equipes, então eu falo isso com propriedade, tá bom? Então, a gente se vê no segundo vídeo que dá continuidade com esse primeiro, tá bom? Valeu, pessoal!